Você pode tentar escrever, você pode pegar uma inspiração, tirando pelo argumento aquilo que eu falei, que é o princípio básico da gente começar a escrever. A gente tem um argumento na cabeça e aí começa a dissecar. Então, acho que o texto é o principal, né? E esse trabalho de se movimentar, pessoal, é um trabalho muito nosso, né? Um trabalho muito nosso como artista, da gente sair da zona da preguiça, né? O artista, ele não pode ficar nessa zona da preguiça, ele tem que se movimentar, ele tem que fazer, né? Então, se você quer montar uma peça, primeira coisa, antes de escolher o elenco, antes de escolher o produtor, antes de escolher a pauta no teatro, primeira coisa, eu diria que é o texto. Definir o texto, eu até escrevi em tópicos aqui, de ordem que eu escolho para fazer as minhas peças. Definir o texto, você define o elenco, né? De preferência, para quem está iniciando, de preferência, escolha um texto onde não tem um elenco muito grande, porque quanto maior for o elenco, mais trabalho você vai ter, né? De arrumar horários de ensaio comuns. Então, assim, é importante que tenha um elenco reduzido, né? Porque vai ser a sua primeira peça, né? Sua primeira peça comercial. Selecione um elenco legal de atores que você considera que são atores talentosos, que são atores comprometidos, né? Isso é fundamental, o comprometimento. Isso não é nenhuma característica positiva, é um pré-requisito, né? Se o ator não for comprometido, ele vai fazer outra coisa, né? Porque não dá para não ser comprometido, não dá para você chamar pessoas para ensaiar, para levantar uma peça, a pessoa furar, enfim. Eu já passei muito por isso, então eu acho que comprometimento é muito importante. Depois, fez o elenco, tem o texto, você pode chamar um diretor, se você quiser, lembrando que diretor no teatro não é fundamental, né? Numa peça a gente não precisa de um diretor. Isso é uma opção de cada um, é uma opção de cada um. Mas as minhas peças, por exemplo, eu só trabalhava com diretor quando a peça tinha patrocínio para a gente contratar um diretor, ou era uma peça que não era minha, ou alguém me convidou para fazer a peça. Mas eu acho o diretor uma parte não essencial do teatro, né? Então, quando eu comecei a produzir as minhas próprias peças, comecei a ter experiência, eu mesmo dirigia as minhas peças, né? Óbvio que eu já tinha uma carreira, então já tinha um certo conhecimento de encenação e tudo mais. Mas se você não tiver o diretor ou não tiver um dinheiro para contratar um diretor, isso não, ao meu ver, não é um impeditivo para você levantar uma peça. A partir disso, definindo tudo isso, claro que cada um vai pegar o seu, né? Cada um vai pegar o que serve para si. Você vai começar um trabalho de mesa, né? O que é um trabalho de mesa? É você botar aquele texto na mesa, é você botar o elenco reunido e começar a ler o texto, né? Esse é o trabalho de mesa, sem antes levantar a peça, sem antes passar para a encenação, é importante fazer um trabalho de mesa, um trabalho de estudo de cena, né? Nesse trabalho você vai conversar com seus colegas de cena, o que cada um entendeu. É um trabalho que não deve ser feito com pressa, porque aí quando você for levantar a cena, é o mesmo processo do estudo de cena, de self-tape, de videobook, de teste. Primeiro é o estudo da cena, primeiro é o trabalho de mesa, depois você vai levantar. A partir daí, fez o trabalho de mesa, você começa a trabalhar na encenação, tendo um diretor para apontar ou não, ou você mesmo pode criar a encenação, sem ser uma encenação já muito fechada, né? Porque o ator é um ator criador, ele tem que te dar material, né? Ele tem que chegar com alguma proposta, né? A partir daí, levantou, fez a encenação, começou a ensaiar. Começou a ensaiar. Eu acho que esse trabalho todo, quando você já tem o texto na mão, tem subjetivo também, né? Porque tem peças que ensaiam um ano e meio. Eu já levantei peça em um mês, né? Agora, diria que um tempo médio seriam 3 meses, talvez, entre um trabalho de mesa, lógico, quando você já tem o texto, né? Porque para escrever o texto aí é uma outra transpiração. Mas se você já tem o texto, trabalho de 3 meses, um comprometimento, você consegue levantar, deixar a peça redondinha. E aí entra uma outra questão que
E também, se no início da minha carreira eu tivesse alguém para me apontar, eu certamente teria queimado muitas etapas e teria feito peças com outro viés, que é a questão da produção. Não adianta você ter um conteúdo e você não divulgar esse conteúdo, né? Não adianta você ter um produto artístico e não divulgar.